Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos iniciando aí mais uma live da nossa série de Saindo da Caixa do estudo do livro A Arte da Guerra. Hoje a gente vai ver o capítulo 12. Então, já vou abrir aqui para vocês. Deixa eu só mandar o convite no grupo. E nós já vamos começar a leitura. Tudo bem com você? Uma excepcional sexta-feira. Hoje é 3 de março de 2023. E nós vamos ler hoje o capítulo 12 do livro A Arte da Guerra. Quem não acompanhou as leituras anteriores estão disponíveis públicas no meu YouTube, Isaac Ramos. Vai lá, assiste todos. Esse aqui também vai ser disponibilizado lá. E quem está vendo gravado e quiser participar da leitura, você vai no link da minha bio do Instagram e preenche o Forms e entra pelo link que tem no Forms. Você vai cair num grupo de WhatsApp chamado Saindo da Caixa. Nesse grupo a gente troca as informações, a gente combina, a gente agenda as leituras, que geralmente são todas as segundas, quartas e sextas, às 5 horas da manhã, 40 minutos de reunião. E a gente faz a leitura do um capítulo, conversa sobre esse capítulo, ok? Então, você é nosso convidado. Mas preenche o forms para a gente te conhecer melhor. A Tamara disse que já vai entrar. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Antes de compartilhar a tela, deixa eu abrir o nosso livro. E agora vai dar certo. Vai dar certo. Tá aí o livro compartilhado. E nós teremos, a Tamara vai entrar daqui um pouquinho. Ela mandou aqui mensagem que vai levar uns 5 minutinhos. Mas vamos fazendo a introdução aqui do capítulo 12 sobre o uso de espiões. Então, se você ainda não teve a oportunidade de ler esse livro, eu recomendo que, independente da nossa leitura aqui, você pegue esse livro para ler ele na íntegra. Assista as aulas anteriores que a gente fez aqui. E bora para cima, é aplicar o que está dizendo nesse livro. Tem coisas, códigos fantásticos que nós tiramos conclusões, que cada um na sua leitura, por isso que é importante você vir participar com a gente no Zoom, e cada um consegue ver de uma forma diferente, ver algo que está escondido que a gente não conseguiu ver, um detalhe. Então é isso que é importante você participar, por isso que é importante você participar com a gente. Então, vamos iniciar a leitura. Capítulo 12, sobre o uso de espiões. Uma operação militar significa um grande esforço para o povo, e a guerra pode durar muitos anos para obter uma vitória de um dia. Assim, pois, falar em conhecer a situação dos adversários para economizar nos gastos para investigar e estudar a oposição é extremamente inumano e não é típico de um bom chefe militar, de um conselheiro de governo, nem de um governante vitorioso. Portanto, o que possibilita um governo inteligente
e um mando militar sábio vencer os demais e lograr triunfos extraordinários com essa informação essencial. A informação prévia não se pode obter de fantasmas, nem espíritos, nem se pode ter por analogia, nem descobrir mediante cálculos. Deve-se obter de pessoas que conheçam a situação do adversário. Existem 5 classes de espiões: o espião nativo, o espião interno, o duplo agente, o espião liquidável e o espião flutuante. Quando estão ativos todos eles, ninguém conhece suas rotas. A isto se lhe chama gênio organizativo e se aplica ao governante. Os espiões nativos contratam entre os habitantes de uma localidade. Espiões internos se contratam entre os funcionários inimigos. Os agentes duplos se contratam entre os espiões inimigos. Os espiões liquidáveis transmitem falsos dados aos espiões inimigos. Os espiões flutuantes voltam para trazer seus informes. Os funcionários do regime inimigo se acham aqueles com os quais se pode estabelecer contato e os que se pode subornar para averiguar a situação de seu país e descobrir qual plano de trame contra ti. Também podem ser utilizados para criar desavenças e desarmonias. Em consequência, ninguém nas Forças Armadas é tratado com tanta familiaridade como os espiões. Nem ninguém recebe recompensas tão grandes como eles. Nem há assunto mais secreto que a espionagem. Se não se trata bem os espiões, pode converter-se em renegados e trabalhar para o inimigo. Não se podem utilizar os espiões sem sagacidade e conhecimento. Não pode servir-se de espiões sem humanidade e justiça. Não se pode obter a verdade dos espiões sem sutileza. Certamente é um assunto muito delicado. Os espiões são úteis em todas as partes. Cada assunto requer um conhecimento prévio. Se algum assunto da espionagem é divulgado antes do que o espião seja informado, este e o que o divulgou devem ser eliminados. Bom dia, Tamara. Tudo bom? Bom dia. Tá fechado o microfone. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu já estava lendo aqui o capítulo 12, estou no começo da página 46 agora. Pode seguir a leitura então. Tá. Sempre que queiras atacar um exército, assediar uma cidade ou atacar uma pessoa, deves te conhecer previamente a identidade dos militares que a defendem, de seus aliados, seus visitantes, seus sentinelas e de seus criados. Assim, pois, faz que teus espiões averiguem tudo sobre eles. Sempre que vais atacar e combater, deves conhecer primeiro os talentos dos servidores do inimigo, e assim podes enfrentá-los segundo suas capacidades. Deves buscar agentes inimigos que tenham vindo te espionar, suborná-los e induzi-los a passar para o teu lado.
para poder utilizá-los como agentes duplos. Com a informação obtida desta maneira, podes encontrar espiões nativos e espiões internos para contratá-los. Com a informação obtida destes, podes fabricar informação falsa, servindo-te de espiões liquidáveis. Com a informação assim obtida, podes fazer que os espiões flutuantes atuem segundo os planos previstos. É essencial para um governante conhecer as 5 classes de espionagem, e este conhecimento depende dos agentes duplos. Assim, pois, estes devem ser bem tratados. Assim, só um governante brilhante ou um general sábio que possa utilizar os mais inteligentes para a espionagem pode estar seguro da vitória. A espionagem é essencial para as operações militares e os exércitos dependem dela para levar a cabo suas ações. Não será vantajoso para o exército atuar sem conhecer a situação do inimigo, e conhecer a situação do inimigo não é possível sem a espionagem. Aqui parece que acabamos o livro, pelo menos nesse PDF. Não sei se está completo. Esse já é o capítulo 13? Não, era o 12. Isso que eu achei estranho aqui, que terminou. Mas então falta um capítulo ainda. Capítulo 12. Não sei que eu tenha passado demais aqui, peraí. Não. Não, mas nesse PDF aí realmente só tem 12. Interessante. Mas tem mais um capítulo. Eu tenho uma outra versão aqui, que são A 13 gente tem geralmente. os O livro PDFs aqui são que tem. 13 original são 13 capítulos, O uso dos espiões é o capítulo 13. Então, esse livro temos que descobrir qual o capítulo, porque que ele foi sintetizado. Tem algum capítulo que o 12 Ficou ataque para com trás, fogo. então. Ele tem uma numeração diferente, algum capítulo que ele está numa tradução diferente. Esse livro é um livro que eu não lembro como é que fala agora, só que ele já não tem mais os direitos autorais, né? Isso. Então, qualquer um pode ir lá e escrever o livro Arte da Guerra na sua versão. E tem muitas versões. Uhum. E esse que tu tem aí, Isaac, no livro físico aí. Esse eu estava lendo, ele é bem gostoso a leitura dele. Ele é bem completo também, né? E ele é traduzido diretamente do chinês por André Bueno, da editora Jardim dos Livros. A capa dele é uma capa bem... Internamente ele é bem... Ele é grossa. Tem uma parte de atividades no final, onde tu registra todo as aprendizagens e a aplicação, né? A aplicabilidade dos ensinamentos. Tem várias páginas para aplicar e tem uma cronologia da dinastia, tem um negócio bem legal, tem algumas coisas bem interessantes nesse livro. Muito bom. Mas então tá, a gente vai descobrir Mas qual é o capítulo que ficou para trás. Depois eu vou comparar esse com aquele ali para ver. Depois eu comparo ele linearmente um com o outro para ver qual foi o ponto que não foi lido. Que aquela tradução ali deve estar com uma interpretação diferente ali, algum ponto não foi colocado.
Mas, falando então desse capítulo 12, fala dos espiões, né? Então, a Tamara não pegou o comecinho, vamos revisando aqui e comentando, tá? Então, uma operação militar significa um grande esforço para o povo, e a guerra pode durar muitos anos para obter uma vitória de um dia. É interessante que a gente estava falando ontem na live do Vem Ver, né, no dia 1º, sobre o Tratado de Paz do Poncho Verde, Uhum. e que a gente falou que a guerra acabou, né, foi feito um tratado porque demorou muito tempo, porque justamente o povo já tinha sofrido um grande esforço, já tinha sofrido muito com aquela guerra, e era necessário um tratado para por fim a situação. E aqui está meio que explicado isso, né? Que uma operação militar significa um grande esforço para o povo, e a guerra pode durar muitos anos para obter uma vitória de um dia. Assim, pois, falar e conhecer a situação dos adversários para economizar nos gastos, para investigar e estudar a oposição é extremamente inumano e não é típico de um bom chefe militar, de um conselheiro de governo, nem de um governante vitorioso. Portanto, o que possibilita um governo inteligente e um mando militar sábio vencer os demais e lograr triunfos extraordinários com essa informação essencial. A informação prévia não se pode obter de fantasma nem espírito, nem se pode ter analogia, nem descobrir mediante cálculos. Deve-se obter de pessoas que conheçam a situação do adversário. Achei interessante a forma como ele explica aqui, porque é realmente isso, não tem como adivinhar, né, ser um adivinho, está na guerra, não, agora a gente acha que o governo, que o exército inimigo vai fazer isso ou vai fazer aquilo, ou vai atacar aqui ou vai atacar ali. A gente, então aí a importância do espião, né, o general, o administrador, ele precisa ter informações confidenciais, mas ter informações seguras, né, que dê segurança do ataque que ele vai fazer ou da condição do exército inimigo poder se defender, para que ele não tenha baixas, que ele não tenha perdas, né? Eu explico no capítulo anterior aqui, para que ele tenha um triunfo extraordinário, ele precisa estar bem informado. E essa informação só tem uma forma de vir, é via espiões, não tem outra forma. E pensando aqui agora sobre esses espiões, né? Quantas pessoas que se fazem de amigos, que estão ali do lado, que estão apoiando e tal, e daqui a pouco, né, pensando na política, e daqui a pouco o seu candidato perde ou ele sai fora, essa pessoa já vira de lado, né? Ela já se tornou um espião, porque tudo que ela tinha pego ali de um candidato, ela vai lá e ela vai falar para o outro. Isso é muito comum nas cidades, né? Sim, Com vereadores, eu quero cargo político do, né, os famosos CC que tem aqui em Santo Antônio, vamos supor, né, que tem em tudo que é lugar os cargos aí. É bem comum um CC um ano defender um candidato, no outro ano defender outro, e mudar de partido e já defender outro. Então, cada ano faz campanha para um para ganhar um cargo. E ele aí, vende informação, para ganhar esse cargo ele vende vende informação. informação. Indiretamente vende informação. Interessante. Isso aí. Existem 5 classes de espiões, né? O espião nativo, o espião interno, o duplo agente, o espião liquidável e o espião flutuante. Quando estão ativos todos eles, ninguém conhece suas rotas. A isso se chama gênio organizativo. Isso se aplica ao governante. Os espiões nativos
contratam-se entre os habitantes de uma localidade. Espiões internos se contratam entre os funcionários inimigos. Os agentes duplos se contratam entre os espiões inimigos. Os espiões liquidáveis transmitem falsos dados aos espiões inimigos. Os espiões flutuantes voltam para trazer seus informes. Então, tem uma organização, né? Que é feita pelo governante, pelo líder, né? Que vai organizar a função de cada espião, né? Você vê que tem o espião que é para enganar o espião inimigo, que é para passar informação falsa, descobrir quem é o espião inimigo. Então, o negócio existe todo um sistema, né? Ó, o espião liquidável, né? Ele vai lá, ele vai pegar a informação, ó, transmitem falsos dados aos espiões inimigos. Então imagina, tu tem conhecimento de que o cara é um espião e tu começa a tratar ele, tu bota alguém só para passar dados falsos para ele, para confundir o outro exército. Entre os funcionários do regime inimigo se acham aqueles com os quais se pode estabelecer contato, e o que a Tamara falou antes, e os que se pode subornar para averiguar a situação de seu país e descobrir qualquer plano que se trame contra ti. Também podem ser utilizados para criar desavenças e desarmonia. Em consequência, ninguém dá nas Forças Armadas. Pode falar. Não, tô só lendo em voz alta aqui junto. Em consequência, ninguém nas Forças Armadas é tratado com tanta familiaridade como os espiões, nem ninguém recebe recompensas tão grandes como a eles, nem há assunto mais secreto que a espionagem. São tratados com familiaridade, né? Então, pensa, os espiões, uma, eles têm que ter uma relação muito próxima do governante com os espiões, né? Para que haja compromisso entre eles, para que haja, né, as informações estejam fechadas, né? Um grupo político único que tem essas informações coletadas. Se não se trata bem os espiões, tem um gato aí. Tem um gato aqui. Se não se trata bem os espiões, podem converter-se em renegados e trabalhar para o inimigo. Se não se trata bem os espiões, podem converter-se em renegados e trabalhar para o inimigo. Então, tá, o cara já tem essa característica que se ele é um espião, ele quer tirar vantagem em alguma coisa, então se não for bem tratado de um lado, ele pode virar para o outro lado. É verdade, isso acontece bastante. Ele já Né? E tá, aí, isso daí vem até com o caso que eu falei, né? já tá intrínseco no cara, né? Não se podem utilizar os espiões sem sagacidade e conhecimento. Não pode servir-se de espiões sem humanidade e justiça. Não se pode obter a verdade dos espiões sem sutileza. Certamente um assunto muito delicado. Os espiões são úteis em todas as partes. Então aqui fala sobre o cuidado que tem que ter com o espião, né? No trato com o espião. Não pode ser visto de espiões sem humanidade e justiça. Obter a verdade dos espiões sem sutileza. Porque eles O são. espião, ele tá infiltrado no meio do inimigo, né?
Então, se ele se sentir que lá é melhor, ele vai mudar de lado. E ao mesmo tempo que ele tá andando demais lá com o inimigo, se o inimigo entender que ele é um espião, ele vai tentar trazer ele pro seu lado. Pra Isso virar aí. ele um espião seu e não do outro, né? É assim como ele leva a informação, ele traz a informação Ele traz contrária. informação. Aí é a questão do espião e aí o inimigo que ele converte, né? Os espiões são úteis em todas as partes. Cada assunto requer seu conhecimento prévio. Se algum assunto da espionagem é divulgado antes do que o espião seja informado, este e o que divulgou devem ser eliminados. É por causa do segredo, eu acho, né? Da informação aqui, né? Sempre que queiras atacar um exército, assediar uma cidade ou atacar uma pessoa, deves conhecer previamente a identidade dos generais que a defendem, de seus aliados, seus visitantes, seus sentinelas, de seus criados. Assim, pois, faz que teus espiões averiguem tudo sobre eles. Aqui está aqui o papel, né, do espião. Ele conhecer quem é que está dando as ordens, quem é que está governando o inimigo, quem é que está liderando, quem são os aliados, quem são os visitantes, sentinelas, os criados, né? Todos os detalhes, né? Essa parte agora me fez lembrar do nosso jornalismo brasileiro, né? Que vai lá e investiga tudo lá desde o nascimento do tataravô de um candidato político, e aí já traz à tona, fulano é candidato, o tataravô dele foi preso por não sei o quê, né? E aí já vem essas informações aí de muitas vezes distorcida, na maioria das vezes distorcida, né, pela mídia, Para ou ter que eles interesses, né? colocam o que do jeito que eles querem, na verdade, né, do jeito que eles querem que a gente entenda. Sim, Então, para atender a mídia interesses. não deixa de ser um espião. Bem isso. Bem isso. Sempre que vais atacar e combater, deves conhecer primeiro os talentos dos servidores do inimigo e assim podes enfrentá-los segundo suas capacidades. Bem, deves buscar agentes inimigos que tenham vindo te espionar, suborná-los e induzi-los a passar para o teu lado, para poder utilizá-los como agentes duplos. Com a informação obtida desta maneira, podes encontrar espiões nativos, espiões internos para contratá-los. Com a informação obtida desses, podes fabricar informação falsa servindo-te de espiões liquidáveis. Com a informação assim obtida, podes fazer que os espiões flutuantes atuem segundo os planos previstos. Bem interessante, né? Que ele vai lá, uma coisa, um espião, tu não manda um espião daqui do teu exército lá se colocar lá dentro do outro país, né? Do outro, né? Do inimigo, dentro do território do inimigo. Tu tem que contratar alguém que já está lá, né? Então tu tem que ir lá com subornar, né? Induzindo algum inimigo a passar do teu lado, né? E interessante que tudo bem organizado, né? Não pode ser de qualquer jeito. Então, tu tem o espião flutuante, que é o cara que busca e leva a informação, e ele vai ter contato lá com
aqueles espiões internos, os espiões nativos, né? E os liquidáveis. Quem são os liquidáveis? É esse espião, é o espião que vai ser colocado para passar informação falsa para o espião inimigo. Então, a gente já falou antes. Então, tem toda uma estrutura. É O espião, essencial. muitas vezes, ele é um traidor, né? Ele tá ali dentro do teu grupo, ele é do teu grupo, só que ele tá passando informações para fora. Ele foi subornado e, como a gente já falou ali antes, geralmente por descontentamento. Por Foi tratado interesse. mal, viu que o inimigo tá valorizando mais ele, tá pagando mais. Geralmente, né, o valor para muitos é o pagar mais. Aí o inimigo tá pagando mais, vai lá e se torna um espião, né? É Sim, o que isso traiu o aí. grupo, digamos assim. É essencial para um governante conhecer as 5 classes de espionagem, e este conhecimento depende dos agentes duplos, assim, pois estes devem ser bem tratados. Assim, só um governante brilhante ou um general sábio que possibilita utilizar os mais inteligentes para a espionagem pode estar seguro da vitória. A espionagem é essencial para as operações militares, e os exércitos dependem dela para levar a cabo suas ações. Ele coloca a espionagem como essencial. Então, é algo, não tem dúvida que é utilizado em toda disputa grande aí que tem, né? É bem estruturada, tu tem que ter essa figura do espião, que ela é essencial, né? E os exércitos dependem dela para levar as estações a cabo suas ações. É como se fosse impossível o exército avançar se não tiver os espiões dando as dicas, né? Por onde ir, onde, o que fazer, qual caminho trilhar. Tu tem que conhecer o teu inimigo, né? Não será vantajoso para o exército atuar sem conhecer a situação do inimigo. E conhecer a situação do inimigo não é possível sem a espionagem. Não tem como adivinhar. Então, parece que terminou sem terminar aqui, né? Fica vago, mas não tem uma conclusão aqui no livro, mas é isso aí. O livro é meio assim mesmo, mas a gente viu aqui que faltou um capítulo, mas não é o último capítulo que faltou, né? E depois a gente vai dar uma revisada ali para ver qual que faltou. Pra gente Na fazer segunda-feira na a gente já segunda-feira, né? traz, e aí a gente provavelmente quarta-feira inicia então a leitura de um outro artigo, de um outro livro, ou a gente pode fazer um resumo também da arte da guerra, desses principais tópicos, acho que seria interessante. Na Uhum. segunda-feira a gente decide isso aí. E vamos continuar aí estudando, aprendendo quais são as estratégias utilizadas aí pelos políticos, né, no Brasil, no mundo, nos nossos municípios, nos nossos estados. Por que que às vezes a gente fica indignado com as coisas que acontecem, mas tudo tem uma explicação, tem um porquê, tem uma razão, né, de estar acontecendo dessa forma. E o uso de das estratégias deste livro, ficou bem claro para a gente aqui que é algo que realmente é utilizado, né? A gente começa a enxergar, depois que a gente lê o livro, a gente começa a enxergar, pô, né, agiram de tal forma, né, agiram assim, em tal situação, tal circunstância. Considerações para hoje, Tamara. Eu acho que é isso. E tenhamos cuidados com os espiões da nossa vida também, né? Eles estão por todos os lados. E É a isso gente aí. precisa confiar desconfiando das pessoas. E quem está no meio político, mais ainda, né? Eu ia Não dizer que confia na promessa
E dizer que você pode pensar assim, mas não tem nada a ver com política, eu não gosto de política, né? Nunca gostei. Mas essa situação aqui é utilizada quando uma pessoa quer terminar com um casamento para roubar a esposa, o marido de alguém, ou terminar um relacionamento. A gente leu esse livro, né, com o intuito virando ele para as estratégias políticas, que muitas Sim, foram usadas por determinadas, por um lado ou por outro. Mas se a gente quiser ir até o final do ano lendo esse livro aí, ou até o final do ano ou mais, agora nós vamos parar de ler ele sobre política e vamos ler de novo com um viés de empresa, empresarialização. Daqui a pouco vamos ler ele com um viés da mulher que quer terminar com o outro casamento, do homem que quer terminar com outro casamento. Né? Daqui a pouco vamos ler esse livro com um viés de psicopata. Tu pode ler ele com qualquer viés. Agora vamos direcionar ele para o lado pessoal, para esporte. o Ah, esporte, para a saúde. Tu consegue colocar essas estratégias ali em qualquer área da vida. A gente usou aqui para mostrar. espiritual. Exatamente, a Ah, gente usou ele aqui para mostrar o lado político, estratégias que foram usadas isso na aí, política, que são usadas, mas dá para colocar ele em qualquer área, né? com certeza. Isso aí, Tamara, obrigado por hoje, então. E a gente segue, vou botar no YouTube e quem estiver assistindo aqui gravado, está aí no YouTube todas as aulas, todas as leituras, né? E acho que exceto uma que eu vou ter que publicar novamente e ver o que aconteceu na postagem que o YouTube bloqueou. Do nono capítulo. Mas depois eu vou ver certinho. Não, não sei se foi, acho que não foi o nono capítulo, foi o sétimo ou oitavo, foi a nona leitura. Teve as duas primeiras, acho que a gente demorou mais do que um encontro. E a Show gente, de bola, então. quem quiser participar, entra para o grupo Saindo da Caixa, precisa preencher o forms que está no link da minha bio. Valeu, Certo, valeu, pessoal. até Bom dia. segunda-feira. Um abraço, Até. bom final de semana.